Olha, sendo bem sincero com vocês, eu sei que isso não pode ser um peso pro Lucas Maresi, tá? Mas quando você é um jogador indicado pelo Fernandinho para fazer parte do grupo principal do Atlético 2 temporadas atrás, você ainda tem 2 temporadas de ponto de evolução e começa o campeonato estadual jogando uma bola federal. Cara, o que vem acontecendo com o Lucas Maresi aparentemente era um caminho meio óbvio. Porque quando você tem o Fernandinho, que é um jogador que tem uma visão de talento muito positiva, porque é um jogador que estava na elite do futebol mundial durante muitos anos, e ele constata o seu talento, cara, é porque você tem algo de muito especial para oferecer. Só que dessa vez não é o Fernandinho falando que o Lucas Maresi ele tem algo de muito especial para oferecer pro time do Atlético. É o próprio, volto a dizer aqui, é o próprio Lucas Maresi provando dentro de campo que tem algo muito especial para oferecer pro Atlético. E assim, se a gente for pegar o campeonato estadual como um grande cálculo, o que esse aqui ofereceu, o que, que aquele ali ofereceu, fazer uma média em relação a tudo que ele fez dentro de campo e tentar entender o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, acho que o custo-benefício da minutagem do Lucas Maresi é um dos melhores do campeonato. Se for comparar com o restante do elenco do Atlético, acho que você tem o Bruninho à frente, beleza? Talvez o Claudinho, que é um lateral extremamente correto. Mas no final das contas, se você fizer uma média, cara, o Maresi ele participa para impactar positivamente. Se você faz uma média, o Maresi participa para dar boas respostas o tempo inteiro. E é um jogador muito interessante, cara. Muito interessante. Porque se você me perguntar qual é a posição do Maresi, eu não sei. Eu já vi o Maresi sendo um camisa 5 de distribuição de jogo. E aí seria um camisa 5 com muita qualidade para fazer essa transição defesa-ataque, porque além do bom passe, tem boa dinâmica. Eu já vi o Maresi fazendo um camisa 8. E talvez seja ali a posição que ele se sinta mais confortável, porque aí a gente está falando de uma posição que ele pode ser tanto essa peça mais criativa, que a qualidade técnica dele permite que ele seja, mas ele também consegue ser competitivo. E, por exemplo, uma característica que me chamou muito a atenção no Mahrez é a capacidade de pressionar que ele tem, tanto em questão de inteligência para encurtar caminhos, quanto questão de capacidade física. E em alguns momentos a gente viu o Mahrez quase como um camisa 10. Então, quando a gente traz o termo todo campista, não é uma expressão que a gente está tirando do nada. Tá falando de uma versatilidade de um jogador que entrega características para ajudar o Atlético nos vários setores que a gente tem ali no meio-campo do Furacão. É um jogador que, para mim, ele entra num perfil que vários desse time têm, e talvez seja esse uma das grandes notícias que o Atlético ele dá para a sequência da temporada, se baseando no time de aspirantes, é que é um time muito inteligente. Dos jogadores mais frágeis fisicamente, como o Chiquete, de jogadores competitivos como o Maresi, de uma joia absurda como é o Bruninho, de um jogador mais maduro como é o Claudinho, mas no final das contas todos são muito inteligentes. E eu acho que isso colabora muito o jogo do Atlético, tanto em um jogo onde você vai ter mais a bola, vai ter mais conexão, vai ter mais dinâmica de jogo, quanto no jogo que você vai precisar saber encurtar atalhos ali, encurtar caminhos, pegar atalhos para jogar contra times fisicamente mais fortes, como foi o caso do Operário. Mas assim, a gente tá falando do Alejandro Garcia, né? Durante boa parte dessa temporada, e não que o Alejandro Garcia não deva ser aproveitado pelo elenco principal do Atlético. Acho que o Alejandro Garcia ainda vai se provar. É tudo muito. Assim, no intervalo muito curto de tempo. O Alejandro não jogou o primeiro jogo, só jogou uma minutagem maior no segundo, e agora também tem uma minutagem bem pequena. Mas a impressão que dá é que, cara, assim, o Alejandro vai ter que suar para mostrar mais do que o Maresi vem mostrando nesse momento desse processo de aspirante, sabe? Porque também era um caminho pro Alejandro se provar uma peça útil esse momento de time de aspirantes, esse momento de utilização da base ali e a necessidade de algumas referências. O Alejandro, por enquanto, não consegue ser referência. E você tem o Maresi fazendo um caminho quase que inverso. Quando tem a oportunidade, impacta. Eu entendo que existe uma hierarquia ao ponto, por exemplo, da utilização do Raul, ao ponto da utilização do Riquelme.
Mas é aquilo, a gente sempre levou como filosofia aqui no canal que o campo fala. Que o campo traz a resposta mais fidedigna sobre um jogo de futebol. E hoje, se você for ouvir o campo, você não vai pensar só no Mahrez como uma peça que vem para ser titular do time de aspirantes. Você vai pensar no Mahrez como um jovem, como uma promessa que o clube tem, mas que pode fazer parte do elenco principal. E a gente fala desse perfil de jogador que o Odair, meio que desde a temporada passada, ele idealizou como perfil de meio-campista ideal pra gente. Que é o jogador que compete, que é o jogador que disputa, que é o jogador que luta e ao mesmo tempo o jogador que tem a capacidade criativa, tem o passe refinado, tem a tranquilidade com a bola. E eu fico pensando, quanto que o Mahrez não se encaixa nesse perfil? Pra mim se encaixa totalmente. E a gente vem falando, né, de jogadores como o Mahrez, como o Bruninho, vamos falar do Claudinho, vamos falar do Gilberto. Esses caras jogando com Viveiros, esses caras jogando com Zapelli, esses caras jogando com Portija, esses caras jogando com Esquivel, com Benavides, com Teré, a tendência é que esses caras subam de rendimento. É óbvio que você pode ter um ou outro ali sentindo esse processo de transição, que não é um processo fácil. Mas é aquilo, além do qualidade não tem idade, que é um bordão que o torcedor do Atlético conhece muito bem, eu acho que a gente fala de talento se aproximando. Sabe? O talento do Zapelli pode potencializar o talento do Mahrez ali no meio campo, sabe? Um processo que a gente já vê em muitos momentos, por exemplo, o Zapelli impactando positivamente o João, impactando positivamente o Dudu. E digo mais, o começo de temporada do Mahrez é melhor do que o Dudu. Eu vejo muita gente criticar o. Eu vejo muita gente criticar o João Cruz, mas pra mim o começo do Dudu é pior do que do João Cruz, assim. Acho que o Dudu, ele ainda tá com muita dificuldade de entender exatamente qual acaba sendo o posicionamento dele ali. Mas enfim, voltando a falar sobre o Mahrez, acho que o prognóstico é muito positivo e é um jogador que vem meio furando fila, né? A gente vem vendo alguns casos de jogadores que o prognóstico é talvez um ou outro ter um destaque maior ali do que esse respectivo jogador, como por exemplo foi o caso do Bruninho no ataque, onde, sei lá, Chiquete supostamente estaria na frente, Sorriso, jogadores que vêm fazendo campanhas positivas no time sub-20 e o Bruninho vai lá e fura fila. No meio campo, pô, o Riquelme e o próprio Stabellini e outros, existia um caminho lógico ali e o Mahrez já vem furando a fila ao ponto da gente falar que vem fazendo o início de temporada melhor do que o Dudu. Então, assim, mostra como esses garotos têm uma personalidade muito grande ao ponto de já cogitar esses nomes no time principal mesmo. E isso não sendo um absurdo para nenhum dos lados. Mas enfim, da mesma maneira que a gente se empolga com o Bruninho, com o Claudinho, acho que a gente precisa falar do Mahrez, que parece ser um todo-campista de muita inteligência que chega para ajudar o Furacão. Valeu, pessoal. Tamo junto, forte abraço a nós e vai pra cima também, Mahrez.